Paz e graça para todos os irmãos. Amém, meus amados? Aqui é o irmão José. Eu estou fazendo mais um vídeo. Era para mim ter feito, mas tive uns dois dias aí, um pouco adoentado, não deu para fazer. Mas agora eu resolvi fazer esse vídeo de novo. Esse vídeo aqui é falando sobre a existência do joio na terra, como eu fui devendo para vocês no vídeo passado, não foi? Sobre a existência do joio e sobre a existência do trigo, que fica os dois na terra e que muitos não sabem, não é isso? Então, meus amados, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevessem para ajudar o canal e ajudar a gente também, porque a gente, se vocês não se inscrevem, o canal não vai crescer, aí também fica difícil para o nosso trabalho, né? Para a gente criar os nossos vídeos e fazer postagem, porque o YouTube ele só divulga o nosso trabalho através de vocês. Só assim o nosso trabalho, o nosso vídeo, ele vai continuar circulando aí o mundo, os 4 continentes. Aí eu peço para vocês que vocês se inscrevam para receber as novas notificações, novos vídeos quando for postado. Os vídeos é postado da segunda ao sábado. E vocês deixam aquele like, dá aquele joinha para fortalecer o canal, porque o canal sem vocês ele não é canal. O canal só é canal com vocês. Aí vocês nos ajudam o canal a crescer. E vocês aprendem o verdadeiro evangelho, a verdadeira história das escrituras sagradas. Então não é por pouco que dá-se o nome saindo do profundo engano, do profundo sono do engano. É o sono do enganador, gente. A gente tem que acordar. A gente tem que acordar para a vida, acordar para a verdade. Mas tem muitos que estão dormindo, para a verdade e acordado para as mentiras de Satanás. Vocês estão vendo aí o que é que Satanás está aprontando, né? Principalmente com as crianças. Daí eu quero dizer para vocês oram pelos filhos de vocês. Oram quando ele estiver dormindo, para que o nosso Eterno, o nosso Criador venha protegendo eles, venha dando livramento para eles, livrando contra a influência do mal, sobre esses malignos que estão soltos aí na terra. Oram quando vocês forem deixar ele na creche, oram quando vocês forem deixar ele no colégio, oram quando eles chegarem, agradecendo ao nosso Eterno que eles chegaram com vida. Tem muitas mães aí, muitos pais, muitas famílias que estão perdendo seus filhos, tendo suas vidas tiradas dos inocentes. Isso é o mais que eu vejo. Eu vejo aí no jornal, aqui no jornal, eu vejo quando alguém me manda vídeo, eu vejo quando me mandam mensagem. É muito triste, meus amados, é muito triste. Os seus filhos hoje pagar pelas influências de Satanás. Meus irmãos, há muito tempo, desde quando eu me entendi de gente, que eu via muitas pessoas falarem: Satanás ele está preso. O arcanjo Miguel prendeu ele e ele está acorrentado, está preso. Mas enquanto ele está preso, enquanto ele estava, que ele não está mais não. Enquanto ele estava preso, mas tinha milhares deles soltos aqui na terra. Fazendo, aprontando, só desgraça. Agora não, agora ele está solto, porque já se passou os 2000 anos. Já se passou os 2000 anos. E ele está solto aí, fazendo as badernas dele.
E ele está usando quem? Ele está usando a mente dos novos, dos adolescentes, para fazer as desgraças dele. Tá certo, meus irmãos? Então vamos acordar desse terrível sono de Satanás. E vamos abrir os olhos para a verdade. Porque só em um único nome verdadeiro há salvação. E se a gente for buscar, se a gente se afirmar nele, o mal cairá por terra, em nome de Yahweh, o nosso eterno, o nosso Salvador. Tá certo, meus amados? Então, não durma. Compartilhe esse vídeo para todos, para tudo quanto você conhece. Eu peço para vocês que esse vídeo ele venha rodar os quatro cantos do mundo. Porque muitos estão precisando saber. Muitos vivem no engano. Muitos conhecem da verdade, mas continuam dentro do engano. Agora, para quê? Para quê? Tá fazendo certo? Não. Então acorda. É por isso que tá aí. É por isso que tá aí. Muitos acham ruim. Muitos ficam criticando. Porque os que criticam, como diz o velho, o velho ditado, meus amados. Aquilo que não me ofende vai me fortalecer. Eu só tenho medo dos castigos do Pai. Só. Agora, é demais eu pedir para vocês abrir os olhos para a realidade. Porque a gente está vivendo dentro de uma catástrofe e ninguém está enxergando, não. Estamos vivendo totalmente dentro de uma miséria. Mas ninguém está vendo isso. Um palmo diante do nariz. Ninguém está vendo. É por isso que está aí. Essa desgraceira toda. O joio. Viu, meus amados? O joio. Arrancando o trigo pela raiz. Porque é eles que querem dominar o mundo. Eles que querem dominar o mundo. O Satanás ele não tem esse poder para se vingar no nosso Pai Eterno, mas ele afronta. Ele afronta. Aí cabe a quem? Cabe a mim, a você e a outros e outros. E buscar o verdadeiro conhecimento com as palavras. Não, irmão, mas eu já conheço a palavra. Dentro da Bíblia tem isso, tem aquilo, tem. Tem sim, mas se eu chegar para você e perguntar alguma passagem da Bíblia, você vai dizer, eu já li. Mas você entendeu o quê? Nada. Por quê? Está muito longe o seu raciocínio. Não adianta a gente dizer que sabe, leu, passou, leu aquele versículo, leu aquela passagem, mas que a gente não entende de nada. Porque Satanás ele não quer que você conheça a pura verdade. Ele quer que você continue na mentira, nas mentiras dele. Aí é por isso que tá aí. Tá aí essa infelicidade toda aí. Os pequenos que estão pagando. Agora vigia. Vigia teus filhos. Vigia, ora, para que o mal venha cair por terra. Em nome do nosso Pai. Não deixa teu filho muito tempo nas redes sociais fechado dentro do quartão. Vigia o que é que está fazendo, porque Satanás é astuto. Enquanto ele está aqui conversando dentro do quarto fechado, esquece de almoçar, esquece de tomar café, esquece de jantar. Só quando a pessoa vai atrás. Fulano não vai tomar café não, fulano não vai almoçar não. Fica lá, ocupando a mente em quê? Eu, você ou qualquer outro vai saber com quem aquela pessoa está conversando, com quem o nosso filho está conversando lá no outro lado? Não. Não sabe não, amado. Então é por isso que eu digo a você, vigia. Vigia enquanto há tempo. Porque depois o negócio vai ser pesado, viu, filho? Vai ser pesado. Vigia, mano. Porque esse tempo de agora não é tempo de brincadeira, não. Agora é apenas o começo. É apenas o começo, meus irmãos. Eu sinto muito informar isso a vocês, mas é apenas o começo. Porque o pior ainda está para vir. O pior ainda está para vir. E vai ser muito mais pesado, viu?
É por isso que eu digo, vigia, cuida dos teus filhos, ora por eles. Porque a gente não sabe o dia da manhã não. O joio não está de brincadeira. Então vamos dar início, em nome do Pai, dar um início ao nosso vídeo. Em seguida, a gente vem com o segundo capítulo da transliteratura das palavras sagradas, das verdadeiras palavras sagradas. Coisa que vocês ainda não sabem. Não, irmão, mas eu sei porque está dentro da Bíblia. Tá, né? Mas nem tudo. Nem tudo. Tá certo, meus amados? Então, vamos dar início. Olha, a existência do joio, como eu já frequentei a igreja, já visitei muitas, e eu sempre vi falar nisso aí. Vamos separar o joio do trigo, vamos separar o trigo do joio. É porque fulano, ciclano, cochilaram, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Totalmente errado. Totalmente errado, porque o líder, para ser líder, ele tinha que falar, ele tinha que explicar direito para os pequenos, tinha que explicar direito para os irmãos. Como foi a existência do joio e a existência do trigo? Como foi que o joio veio parar aqui na terra? Mas ele não fala isso. Eles não falam isso. Porque o certo era para ele falar. Mas eles não falam, eles escondem. Então, eles estão seguindo a doutrina, a falsa doutrina dos catolicismo romano. Então, vamos acordar e vamos sair desse sono terrível, dessa falsa doutrina, que é a doutrina de Satanás. Quando eu falo doutrina de Satanás, porque o pai hoje, ele, a maioria daqui da terra, o pai é esquecido. Ninguém não está adorando mais o pai. Estão adorando a quem? O inimigo. Estão adorando aí coisa ruim. É por isso que ele está aí aprontando. E a lambança vai ser grande, meus amados. A lambança vai ser grande. Se você não abrir o olho, vai desandar, viu? Vai desandar. Vocês vão procurar terra nos pés, mas não vão achar. Para o mal cair por terra, meus amados, tem que ser com jejum e oração. Jejum e oração. Senta o teu joelhozinho no pó. E vai buscar verdadeiramente o Pai. O joio, ele veio desde o início da criação da terra. Quando Iau criou os céus e a terra, antes dele criar os céus e a terra, ele deu existência ao seu filho, a Yahshua, o Mashiach. Ele deu a existência a ele. Quando ele estava criando tudo, o seu filho estava sendo um engenheiro. Ele estava acompanhando tudo, junto com ele. Depois que ele criou o filho, ele criou os seres celestiais, os seres de luz, anjo, arcanjo, querubim, serafim, e outros mais que a gente nem sequer conhece, mas que tem outras, né? Outros seres de luz, mais de patamar mais acima, que a gente ainda não tem conhecimento com esses seres celestiais aí. Quando ele criou os seres celestiais, ele criou nós. Ele criou o exército dele. Tá entendendo, meus irmãos? Então, para pensar e analisar bem, estuda, tá bom? Estuda, que você vai chegar lá. Ele criou o seu exército, que no caso somos nós. Ele nos criou para quê? Para que nós adorássemos a ele. Que nós o adorasse, o louvasse. Quando ele fala isso, quando ele deixou escrito, ele criou o seu exército para que nós nos adorasse e nos louvasse, os animais também. Tem uma passagem na Bíblia que ele diz, e ele fala, até os animais louvarão o meu nome. Se você prestar atenção, você vai ver. O gato, o leão,
o tigre, todos os bichos louvam o nome dele. Da mesma forma é que aqui dentro da Bíblia agora, se você for procurar, eu carrego o nome do meu pai, você carrega o seu, o outro carrega do pai dele, do pai dela, e o filho, porque o filho não carrega o nome do pai. Jesus carrega o nome de Deus, aonde? Me diz. É correto? Tá errado. Tá errado, porque se você for olhar bem dentro da lógica mesmo, dentro da Bíblia, tem algo que não se encaixa. Principalmente essa passagem aí. Jesus, Deus, Jesus, Jeová. Não combina. Então, meus amados, quando ele criou os céus e a terra, ele criou, o Filho criou os seres celestiais e criou nós. Então, se ele criou nós, porque ele sabia que na terra, quando ele fez essa criação da terra, ele ia criar um homem e uma mulher. Para quê? Para que esse casal que ele botasse na terra, que ele criasse na terra, como de fato que ele criou, a mulher ia ganhar, e ela ia ter que gerar corpos para nossas moradas, para a morada do nosso ruach, que é, na nossa linguagem, é nossos espíritos, não é isso? Então, se Eva não ganhasse, não gerasse corpos humanos, a gente não vivia aqui na Terra não, meus amados. Não vivia não. Sabe por quê? Porque não ia haver morada para os nossos ruach. Não ia haver morada para os nossos espíritos. Ele ia continuar lá no mundo invisível, no mundo dos seres celestiais. É por isso que quando eu digo a você que o nosso ruach, ele não morre, ele é imortal, é porque quem morre é o nosso corpo. Esses corpos que a gente carrega, cheio de pecado, corpo pecaminoso. É a nossa carne. Quando ele criou isso aí, ele fez a criação do céu e da terra, criou Adão, depois de Adão criou Eva, criou os animais e criou o jardim. Agora eu te pergunto, antes de vir aí ao jardim, eu vou te perguntar, como foi, você sabe dizer, como foi a queda de Lúcifer? Você sabe dizer, a queda de Satanás junto com seus aliados? Não, né? Pois bem, na Bíblia relata isso aí. Relata sim, como os líderes das igrejas fala que ele se encantou-se com a sua beleza relucente, com a sua boniteza, e foi criando aquela ambição no seu coração, e criou aquele ódio, queria tomar o trono de Deus e aquela coisa toda. Por quê? Ele viu a beleza dele nas águas, né? Aí você acha isso correto? Eu creio que não. Eu creio que não foi bem assim. Eu creio que não foi bem assim, porque dentro da Bíblia tem muitas coisas que foram tiradas. Muitas coisas ali que são fermentadas, são fermentação. Mas tem coisas que são real, são das escrituras. Porque senão as profecias não iam ser cumpridas, não é? Então, meus amados, eu vou falar para vocês, quando o nosso Pai Eterno, ele criou os céus e a terra e criou o jardim, Satanás, ele já havia descido. Satanás, ele já tinha havido a queda de Satanás. A queda dele com os seus aliados, os seus anjos caídos. Ele já tinha descido. Porque quando ele criou, Satanás estava lá. Estava lá. No jardim do Éden, ele estava lá. Só que quando ele criou o jardim do Éden, ele fez o quê? Ele colocou no meio duas plantas, dois pés de árvore. E que, por sinal,
esses dois pés de árvore, já havia a existência deles. Já havia a existência desses dois pés de árvore. A árvore do conhecimento e a árvore da vida já havia no ser celestial. Viu, meus amados? Só que na Bíblia não conta isso aí, não. Não conta não. Agora vai fundo nas escrituras sagradas. E você vai ver. Você vai descobrir muitas coisas. Isso vai depender do estudo. Estudo, pesquisa, vai. Você vai entender. Logo no começo eu levei um bom tempo para abrir meus olhos e sair dessa cegueira de Satanás aí. Blasfemando o nome do Pai diariamente. Viu, meus amados? Agora chegou a hora de acordar. Sair desse engano terrível, triste. Que a população hoje em dia vive. Essas duas plantas já havia a existência dela. Então, quem não sabe que quando ele criou essas duas árvores, ele ordenou, da mesma forma que ele ordenou quando ele nos criou lá no ser celestial, criou nossos ruachos, ele disse, ordenou que o anjo colocasse o nome de cada um de nós no livro da vida. Aí muitos dizem, você quer aceitar Deus, quer aceitar Jesus, aceita ele como teu criador. Eu aceito. Deus, bota o nome de... Como é seu nome? É fulano e tal. Bota o nome de fulano no livro da vida e tal, tal. É uma pura heresia, meus amados. Uma pura heresia. Sabe por quê? Porque o nosso nome já se encontra lá. Aí vai habitar de novo? Não, a gente toma ali afirmando uma aliança, uma verdadeira aliança com Yahshua. Com seu filho, o Salvador. Mas que o nosso nome se encontra lá, ele já se encontra lá. O nome de cada um de nós. Quando ele diz que tem vaso predestinado ao dia da glória, tem. São os filhos dele. Mas ele sabia. Ele sabia que Satanás ia botar os dele aqui na terra. O joio. Mas também ele deixou bem claro. Há também vaso predestinado ao dia da desgraça. É esses. É os que estão fazendo hoje aí. Tirando vida de inocente. Não é isso? Aí muitos não sabem, muitos dizem o que é que está dando na cabeça desse jovem de hoje em dia. O que é que está acontecendo? O mundo está tudo... É o fim do mundo. Não é não. Não é não. Porque desde 2000 que Satanás anda solto na terra. Agora é que o caldo está engrossando, viu, meus amados? Agora é que o caldo está engrossando. Meus amados, não é brinquedo não. A caminhada é dura, é longa, é espinhosa. O caminho é estreito. Mas muito prefere ir no caminho largo. O caminho da desgraça. É esse que estão vivendo hoje. Prosseguindo o que eu estava falando, as duas árvores já havia existência. Aí quer dizer que Satanás ele se revoltou contra Deus por conta do quê? Por conta da sua beleza, por conta de... Não. Porque com certeza, já que ele enganou a Eva, ele tinha pura certeza, ele também tinha puro conhecimento com essa árvore da vida, uma árvore do conhecimento, que ele enganou ela a fazer também. A pecar. Viu? Então, quando ele nos criou, da mesma forma que ele ordenou que o anjo colocasse o nome de cada um de nós no seu livro da vida, ele também ordenou, olha lá, hein, para que ninguém lá pusesse a mão naquela árvore do conhecimento. Não tocasse um dedo. E com certeza Satanás desobedeceu.
desobedeceu e fez que os outros anjos que estavam com ele desobedecessem também. E a queda dele foi por conta disso. Foi por conta disso. Ninguém não venha querer me dizer, me falar, de dizer que foi por conta da boniteza dele que subiu a cabeça, que é totalmente engano, é mentira. É mentira de quem está falando isso para você. É totalmente irônico. O mundo hoje vive, não o mundo, mas quem vive nele. Os quatro continentes vivem debaixo da mentira do imundo. Mas a verdade ninguém quer saber não. A verdade ninguém quer saber não, porque a verdade parece que dói. A verdade parece que dói. Quando Yahweh criou todos os animais, a terra, o sol, o céu, o jardim, as duas plantas, ficou lá no meio. E ele falou: comereis de todas as árvores, menos de uma. Porque no dia que tu comer, tu morrerás. Tu morrerás. Satanás ele ali olhando, ficou estudando, sondou, por tudo quanto era lado. Mas ele não tem jeito. Ele viu que de todos os bichos que o Eterno tinha criado, o mais astuto era a serpente. A serpente de outrora. A serpente de outrora. Não fique pensando que essa serpentezinha aí que anda se rastejando aí, essas pequenininhas não. Ela era mais alta que um homem. Ela falava. Ela tinha formato de gente. Satanás olhando. Satanás disse: é ali, né? Aquele ali ele não tem ventre. Como é que eu vou deixar? Olhou para Eva e disse: é você, né? Você é a varoa. Quer dizer que você é a pessoa que Deus vai trazer seus filhos à terra, né? Pois eu também vou deixar meu menino lá. Eu vou botar meu menino lá. Vou botar meu menino aí para ele vir à terra. O que foi que ele fez? Ele se incorporou-se na serpente. Ele não tem o poder. Satanás não tem esse poder de se transformar em animal, de ter se transformado naquela serpente. Muito bem, ele tem esse poder não autorizado pelo nosso Criador para se transformar em mim, em você, em qualquer outro. Não. Aí muitos crentes hoje em dia dizem: quando morre um ente querido seu que fica aparecendo para um e para outro, ele tá aparecendo, tá. Mas para quê? Porque ele quer ajuda, ele tá aprisionado na terra, ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo. Ele quer tua ajuda. Aí o que é que muitos crentes falam? Aquela ali não é fulano não, aquela ali é o inimigo que está ali passando por ele, negativo. O inimigo ele não tem poder para isso aí não. Ele pode sim imitar a minha voz, imitar a sua, imitar de qualquer um. Mas se transformar em mim, você em outro, é negativo. Eu desminto até o Papa. Porque é falta de conhecimento com a leitura. Meus amados. Ele não tem poder para isso não. Aí ele incorporou-se na serpente, a serpente de outrora, e começou a enganar Eva. Eva caiu. Só que Eva, dentro da transliteração, ela não pecou. Ela caiu em transgressão. Então, ela transgrediu. Transgrediu como assim, irmão? Ela foi desobediente. Ela passou por cima da lei do Altíssimo. Ela não atendeu o Altíssimo. Se o Altíssimo disse que não era para comer aquilo ali, porque ela foi comer. Foi na conversa da cobra e comeu. Então ela transgrediu, ela passou por cima da lei do Pai. Totalmente diferente de pecar, né? E sim, ela pecou porque ela trouxe a desgraça para a terra e trouxe a morte. Foi o pecado. Ele fez ela comer da fruta, ela comeu. E a serpente disse: vai lá entregar, dá lá para o teu marido também comer. E ele comeu. E depois, no final de tudo,
Satanás ensinou a ela o sexo. Porque quando ele disse, tá aí, vocês, isso é tudo de vocês, vocês vão tomar de conta. Vocês estão aqui, mas vocês vão crescer e vão reproduzir, encher a terra de filhos. Cresceis e multiplicai, vós. Mas ele falou como? Ele falou que era no sexo? Não. Agora eu te pergunto, uma mangueira, quando é o tempo dela botar os seus frutos, ela teve coabitação carnal com alguma outra ave? Não. Um cajueiro, uma jaqueira? Não teve. Então, aí onde é que tá? Satanás ensinou o sexo a ela e ela engravidou. Quando ele terminou de ensinar para ela, ela estava grávida. Ele disse, agora vai ensinar pro teu marido. Ela foi. E ela engravidou de Adão também. Engravidou dos dois. Engravidou dos dois ao mesmo tempo. Aí tem como tem. Há 72 horas, meu bem. Há 72 horas, meus amados. Tem 72 horas. Se uma mulher tiver uma relação aqui com um homem, horas depois for para outro e ela tiver no seu período fértil, ela engravida dos dois, como já aconteceu, viu? Então ela engravidou de um híbrido, quando é humano com animal, dá-se o nome de joio. Então ela teve o filho de Satanás, que é da serpente de outrora, e teve um filho de Abel. Então quando Abel nasceu primeiro. Outra coisa que não me encaixa aqui, um dia desses aí, eu tava escutando aí um culto de um pastor, e ele falando sobre isso aí. E ele disse que da morte, que o Caim não matou Abel, não foi assim tão novo não. Ele tinha bastante anos já. Então, Caim, ele era 10 anos mais velho do que Abel. Aonde? Aonde foi que existiu isso? Está escrito aonde? Me diz. Aonde é que está escrito isso aí? Dentro da transliteratura não está isso aí. Dentro das escrituras sagradas também não. Dentro da Bíblia, será que é dentro da Bíblia? Porque também não vi isso aí não. Tem muitos líderes que só prega a heresia. Só prega a heresia. Não ensina nada para os pequenos. Nada para os pequenos. Muitas mentiras, e os pequenos vão aprendendo as mentiras e vai pregando lá na frente também. Caim, ele nasceu primeiro. Com um segundo, olha lá, presta atenção que não foi 10 anos depois. Segundos depois, Adão nasceu. Aí muitos dizem, Adão não, perdoe. Abel nasceu. Aí, no decorrer do tempo, houve esse desentendimento com ele. Caim matou Abel. Aí, ele foi para uma cidade. Aí disse que lá ele se casou com quem? Que só existia ele, o irmão que ele matou, o pai e a mãe. Tinha mais alguém fora isso aí? Com certeza não, né? Então, o Caim, ele deve ter se casado com uma irmã ou uma sobrinha, alguém parente. Com o tempo, e ao permanecer, permitiu que Adão procurasse sua mulher e o engravidasse. Ele engravidou de Sete. Sete nasceu. Então vê a linhagem de Caim e Sete. Não foi de Caim e nem Abel não. Que Abel morto ele não vai deixar a geração de canto nenhum. Aí a existência do joio, meus amados, é essa. Joio, da família de Caim. Caim é filho de Satanás. Sete, filho da luz. Caim, filho das trevas.
Então o joio fica assim, o joio ele é tão parecido com o trigo, porque a gente só vai saber no dia no dia do juízo final, que vai ser a colheita. O Pai Eterno ele vai separar e vai jogar tudo no lago de fogo. Aí você diz, fulano morreu, foi direto pro inferno. Foi. Aí você sabe por quê? Não, meu marido tá lá, tá, porque teu marido era um joio. Teu marido era um joio. E você não sabia. Quem é joio, quando morre, acabou. Vai direto lá para baixo. A gente, o trigo, o filho da luz, quando ele se desencarna, não vai lá embaixo. Mesmo pelas atrocidades que ele tenha feito. Aí fulano fez pacto com Satanás. Aí fulano tirou a própria vida. Mas ele vai ficar aprisionado na terra. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Ele vai pagar sim. Por tempo determinado. Mais cedo, mais tarde. Ele é a sua salvação. Porque quando diz outra coisa que é uma mentira insana. Quando diz assim que quando o filho do Eterno morreu pregado na cruz, ele foi em espírito lá no inferno, lá nas trevas. Lá no inferno, foi pregar para os espíritos que estavam lá aprisionados. Pregou, passou 3 dias lá pregando, pregou, depois ele o libertou. Tem certeza? É o que está dentro da Bíblia, né? É o que está dentro da Bíblia, isso aí. Mas é outra mentira que Satanás não quer que você saiba. Então acorda, abre os olhos. Viu, meus irmãos? Abre os olhos. Não se deixa se enganar mais do que a gente já vem enganar nesse mundo, não. Ele foi sim. Agora, você sabe qual foi o espírito que ficou aprisionado na terra? Aliás, né? Que ficou aprisionado nas trevas. Você sabe? Não. Pois vou lhe dizer agora. Os espíritos que ficaram aprisionados nas trevas foi os espíritos daquelas pessoas que morreram no dilúvio. Quando veio o dilúvio que acabou com tudo. Acabou tudo. Só escapou aquela família que estava com nós. Então, aquelas pessoas todinhas que morreram ficaram todinhas aprisionadas na terra. Não foram para o inferno. É totalmente uma mentira. Não foram no Hades. Eles ficaram aprisionados na terra. Aqui onde nós estamos. Um lugar onde a gente não vê. Porque tem nesse continente onde a gente vive aqui, pegado os pezinhos, há dois mundos. O visível, que é esse aqui que a gente toma, que a gente vê tudo. E o invisível é o outro lado de lá. É onde a gente enxerga. E nem quem está do lado lá enxerga a gente. Enxerga a gente como luz. Tá certo, meus irmãos? Então é isso aí. Os espíritos desencarnados do dilúvio ficou aprisionado aqui na terra, nas trevas exteriores. Não foi no Hades, não. Fico pensando que foi no inferno, não. Quando o filho morreu na crucificação, quando ele se desencarnou, ele foi enviado nas trevas exteriores para pregar para esses espíritos e em seguida o libertar. E foi libertado. Foram tudinho para o plano espiritual, como diz, né? Porque o certo é o plano racial, certo? Então, eles foram ser tratados da mesma forma que a gente é tratado aqui quando a gente adoece. Lá também tem tratamento. Tem o primeiro plano, segundo, terceiro, é um degrauzinho, ó. Cada degrauzinho daquele, você vai subindo, a sua mente, as suas lembranças aqui da Terra, você vai esquecendo. Cada degrauzinho que você sobe, a sua mentalidade aqui, as suas lembrançazinhas da Terra vai se apagando. Até chegar lá em cima, você não lembra mais nada. Meu irmão. É complicado a gente entender, mas a gente chega lá. Aí ele foi às trevas exteriores libertar. Agora,
esses que estão sendo aprisionados agora, depende de quem? Não vai depender dele, não. É como ele deixou escrito nas escrituras, vai depender de nós aqui na terra. Para a gente ir lá, é enviado por ele. Ele te levanta eu, levanta qualquer um, para nós ir lá no canto indicado, onde ele está, aquele espírito lá, aquele ruache aprisionado, vai lá e faz um encaminhamento. E os anjos de luz, ou os mentores, ou mentoras, que são espírito também, enviado por Deus, que está lá para fazer um encaminhamento para o plano de tratamento. Deu para entender agora, meus amados? É como tem muitos aqui, muitos aí no YouTube, nas internet. Eu gosto de assistir. E eu acho bonito os trabalhos dele. Ele liberta muito. Ele liberta muito, mas também ele dá aí com canto aí, que é onde tem entidade, onde tem demônio, onde tem um bocado de coisa. Ele se deu mal. Mas é o trabalho dele, eles foram levantados para isso. Ele não tem que agitar. Então, meus amados, o joio é isso aí. Esse dá-se o nome de joio. São pessoas criadas através da serpente de outrora, é Satanás. O nosso pai, ele deixou, como eu falei no vídeo anterior, que o pai, ele deixou uma passagem na Bíblia, que ele diz bem assim: agora a serpente de outrora fala. É Satanás, não é isso? E o ser humano dá ouvido. É o que a gente está vendo hoje em dia, meus amados. Satanás fala, todo mundo dá ouvido. Papai fala, ninguém dá ouvido não, entra no lado e sai do outro. Será que é tão difícil assim? Porque quem vai sofrer, meus irmãos, somos nós. Como no caso estamos sofrendo, né? Estamos sofrendo com essa desgraçaria toda que está ocorrendo aí. Será que é tão difícil a gente abrir o olho, acordar para a vida, acordar para a verdade e dormir para as mentiras? Porque se a gente ignorar isso, Satanás não vai ter vez não, filho. Não vai não. Agora se a gente for dar brecha, for abrir espaço, a coisa cresce, desanda. É por isso que eu digo que às vezes nem tudo é parecido com o que a gente pensa. O joio é coisa que os líderes da igreja, ele era para falar a verdade. Joio foi assim passado. Ele é filho de fulano, é filho de ciclano. Não é filho, ele não pertence. Ele não pertence ao nosso Pai Eterno. Não pertence. É por isso que o joio, ele não quer saber do nome do Pai. Não quer saber de nada que vem do ser celestial. Eles têm raiva quando você fala o nome do Pai. Ele tem raiva. Quando você chegar para alguém, que você ditar o nome do Pai, e aquela pessoa ignorar, pegar com você por conta do que você pronunciou o nome do Pai, então se sai dele ou se sai dela, porque aquilo é joio, tá bom? Se sai, porque aquilo é joio, é filho do demônio. Filho do demônio. Tá ouvindo não? Quanto mais a gente viver longe dessa nação, melhor pra gente. E é isso, meus amados. É isso que tá acontecendo. As crianças estão pagando por tudo. Porque muitos estão vivendo nas mentiras, estão vivendo na ilusão de ser isso, ser aquilo, pensando, confundindo a verdade, a mentira com a verdade, que é totalmente irônico isso aí. É totalmente irônico. Muitos estão seguindo a mentira, pensando que é a verdade. Por quê? Porque não tem a mentalidade de dizer assim, não tem força nem vontade de dizer assim, eu vou sair dessa falsa doutrina de Satanás, e vou seguir o caminho certo. Cadê força? Não tem força, né?
Pois bem, hoje é o mais que acontece. E não fique pensando que vai ficar só nisso não, filho. Fique não. Porque o que tá pra vir aí é coisa grande. Coisa grande, terrível. É a roda grande passando por dentro da pequena, meus amados. Sinto muito de informar isso, mas é a pura verdade. Porque muitos vão para a igreja, vão aprender o erro. Não está buscando o eterno verdadeiro. Estão buscando o nome de ídolo. Quando ele diz que o meu nome está sendo blasfemado dia e noite sem cessar, é porque está. Tá, mas está em tempo da gente corrigir esses erros e que os nossos pecados seja cancelado. Ele cancela. Não, mas se o nome dele não é esse, o nome dele é esse aqui. Porque eu nasci dentro dessa doutrina e já sabendo que o nome dele é esse e o nome do filho é aquele. Exatamente, eu também. Mas também não custa a gente de desaprender, né? De desapegar disso aí. Saber da verdade e se sair. Quando ele diz assim, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos teus pecados. Se eu chegar para alguém e falar, perguntar essa passagem na Bíblia, o que é que vai, o que está significando, o que significa, o que ela está querendo nos dizer, muita gente não vai saber dizer. Não vai saber dizer. Meus amados, é estreito, mas a gente chega lá. Então, o nosso aqui na Terra existe duas raças, o joio e o trigo. O justo e o híbrido. Só que são parecidos. Hoje ninguém tem mais amor ao próximo. Ninguém tem não tem amor no coração. Só tem ódio, rancor. Porque Satanás está plantando ódio no coração de cada um. E estão se deixando levar por isso. Estão se deixando levar no banho-maria. Aí eu quero saber, meus irmãos. Aí é onde é que eu digo? Até onde vai sair? Até onde vocês vão aguentar? Viver dentro dessa falsa doutrina, sendo prejudicado e não ter força de vontade para ir buscar o verdadeiro nome do Eterno. Porque o verdadeiro nome, o verdadeiro evangelho, ele é perseguido. Como foi no passado. O apóstolo Paulo, ele sofreu. E só teve uma única igreja que guardou o seu nome, seu verdadeiro nome, até o dia de hoje. Passou pelo que passou, mas guardou o seu verdadeiro nome. As outras não aguentaram o tombo. Entraram na blasfêmia. Como está escrito na Bíblia, a igreja que não passar no arrebatamento, meus queridos, vai ser purificada no deserto. Aí sim, viu? Aí sim, aí eu quero ver onde é que está. Aí eu quero ver onde é que está a fé de cada um de vocês. Quero ver. Não fique pensando, como muitos dizem, Deus não perdoa quem tira a sua vida, Deus não... Perdoa sim, perdoa. Porque pior a gente faz, vive blasfemando o nome dele e do filho direto, diariamente. E muitos não sabem disso. Aí diz, quem tira a sua própria vida, não há perdão. Quem foi que disse isso? Meus amados, está escrito na Bíblia, né? Mais uma invenção de Satanás, viu? Mais uma invenção de Satanás, porque ele não tem o poder de confrontar o nosso Pai Eterno. Aliás, né?
ele não tem esse poder de enfrentá-lo. Mas ele confronta. Confronta com as suas mentiras. Usando quem? Os filhos dele. Que somos nós. Viu? Para andar na mentira, andar no erro, andar fazendo o errado, desrespeitando pai e mãe, fazendo toda a desgraça nesse mundo. E muitos aí estão achando bom. Muitos aí estão achando bom. Agora eu quero saber, daqui pra frente, quando o sapatinho começar a apertar, quando ele descer um dedinho assim, olha, aí vocês vão ver. Você já houve muitos castigos por aí de mundo afora. Mas ninguém se enxerga, não. Porque muitos estão... Tem muitos aí que estão tão cegos, meus amados. Estão tão cegos que não estão enxergando 3 dedos, ó, diante do nariz. Imagina um palmo. Né? Como é que vai ficar isso aí? Vai continuar dentro da mentira, dentro da blasfêmia. Quem vai pagar no futuro, na nossa desencarnação, são os ruachos, viu? É. Agora, quando eu digo a vocês, quando eu digo a vocês que tem o joio e tem o trigo aqui no meio da terra, e digo a vocês que a nossa carne, ela é pecaminosa, ela é podre. Podre. Aí você diz, minha carne é limpa, não sei o quê, porque isso é aquilo. É não. É podre. É a pior carniça que existe aqui na terra. Chama-se a carne humana. Se brincar, nem o Zubu quer devorar. Mas tem gente aí que tá comendo carne humana, né? É, tem gente que tá comendo. Quem? O joio, filho de Satanás. Não é isso? É, porque ele não é filho da luz, não. Eu digo a você e garanto que não é. Estão comendo vivo. Não é nem morto, é vivo. Pois eu digo para vocês, meus amados, a gente carrega a água de Satanás dentro de si. Eu, você e todos nós. Todos nós aqui na face da terra carregamos algo de Satanás. Querendo ou não. Agora, se você não está acreditando, estuda, entra dentro da leitura e procura saber. Aí você vai descobrir. Carregamos sim. Carregamos algo de Satanás. Por quê? Não no nosso esvoache, não no nosso espírito, mas na nossa carne, essa carne, esse pedaço de carne podre. Carregamos. Esse sim carregamos algo dele. Sabe por quê? Porque ela é pecaminosa, porque a gente não podia ter pecado aqui na terra. Não podia. Mas o filho, ele veio, a gente já era nascido, né? Não sei o que, tinha muitos humanos na terra, tinha. Mas o que é que tem a ver o filho ter vindo à terra e não ter pecado? Morreu sem ter pecado. Porque ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de uma virgem. Da Virgem Maria. Que é Mariana. Ele nasceu da virgem. Ele não nasceu de uma mulher já desonrada. É por isso que ele não tem pecado. Morreu sem pecar. E sem conhecer o pecado. Já a gente, não. Já a gente é totalmente diferente. A gente nascemos de uma carne pecaminosa. A gente já nasceu dentro do pecado. A gente já nascemos dentro do pecado. Então, quando se fala dentro do pecado, é porque a carne de Eva, sinto muito lhe informar, meus queridos, mas é a pura realidade. Eva, até aí, ela estava limpa. Estava limpa, sem pecado, sem nada. Mas a partir do momento que ela se entregou para Satanás, ela se poluiu. A carne dela ficou poluída. Ficou poluída. Ficou entranhada aquele mal ali dentro daquela carne dela. Então, as nossas carnes
vem através disso. A gente carrega algo dele, como, por exemplo, a ira, a inveja, a ambição, aquele ódio terrível, a maldade. Tudo isso aí, meus amados, tudo isso aí vem da parte dele. Não fica pensando que é da parte do pai, não, porque o pai, ele não deixou isso com a gente. Negativo. Ele deixou sim os nossos ruaches, os nossos espíritos. Então, o nosso espírito Eva ganhou os corpos para que servisse de morada para os nossos espíritos, para os nossos ruaches. Então, os nossos ruaches, quando ela gerou nossos corpos, quando foi no tempo certo, enviado pelo Pai, o nosso espírito foi para sua morada. E aquele corpo recebeu o seu ruach, que, né, no caso é o nosso espírito. Então, estamos aqui. Só que por conta disso, por conta do nosso corpo aqui pecaminoso, ele acaba se sujando. E quando na desencarnação, ele vai pagar nas trevas, nas trevas exteriores. Até que ele fique limpo de todos os pecados aqui da terra que a morada dele cometeu, para que ele possa ir para o plano espiritual, né? Como a gente fala. É isso, meus amados. Eu disse, rapaz, esse homem essa pessoa é muito violenta, essa pessoa tem muito rancor no coração, tem muito ódio. Algo de Satanás que a gente carregamos. Tá, mas a gente não somos filhos da luz? Somos filhos do Altíssimo. Mas a nossa carne já vem com esse pecado. A gente já herda isso aí dele. Querendo ou não, mas já herda. E o Pai Celestial sabe disso. Ele sabe muito bem. Então, meus amados, essa aí foi a existência do joio entre o trigo. Onde Satanás semeou o joio no meio do trigo. Não foi como os líderes falam aí, fulano cochilou, fulano foi dormir e o inimigo veio e semeou. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa fiada? Que conversa fiada? Isso é, meus amados, líderes das congregações, isso é conversa fiada, isso é papo para boi dormir. Ensina o que é verdade, tá bom? Ensina o que é certo para os pequenos, para que os pequenos possam vir crescer e ensinar lá na frente o verdadeiro evangelho, não as mentiras. Porque não existe isso aí. Mas tá dentro da Bíblia. Tá. Isso, porque Satanás botou e Satanás não quer que você saiba da verdade. Então vamos acordar, tira essa venda dos olhos, meus amados. Vamos tirar essa venda dos olhos e sair desse engano profundo, desse engano do enganador, né? Porque desde o começo do mundo que ele vem enganando, ele enganou os quatro cantos do mundo, enganou a nação todinha e ainda vem enganando no dia de hoje. E agora tá sendo pior, viu? Tá sendo pior. É só isso que eu digo a vocês. Agora a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Vamos dar continuidade ao segundo capítulo da transliteração do hebraico, da verdadeira escritura do hebraico arcaico. É esse, viu? É o antigo, não é o novo, não. E em seguida a gente vai vir com uma linda oração. Tá bom, meus amados? Pronto, meus amados. Agora vamos dar início